Senhoras e senhores, hoje é dia de game e game especial. Nós estamos gravando um pouquinho antes da grande final da Copa do Brasil. E este canal que vos fala resolveu pensar como é que a gente pode falar da Copa do Brasil, mas abordar a nata dessa competição que a gente tanto ama. Muito simples. Vamos fazer o nosso top 10, nosso Resta 1. Da 10ª melhor campanha da história da Copa do Brasil até a primeira. Qual foi a campanha mais espetacular? Qual o time que mais marcou da Copa do Brasil? Não é mesmo, Kelvito? É isso daí, galera. Já antes, lembrando de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar pro amiguinho, manda de presente de Natal o vídeo aí da Copa do Brasil, ou para aquela zoeira também pro pessoal, ou para relembrar algum título que foi marcante. Mas é isso, a gente vai terminar de gravar e já vai direto para assistir a volta da final dessa temporada entre Vasco e Corinthians. Então, Vasco e Corinthians desse ano não entrarão. E, com todo respeito, não entrariam no top 10 também. Assim, são times ali que tecnicamente deixam um pouco a desejar na comparação com alguns dos grandes campeões da Copa do Brasil. A gente pré-selecionou 10 campanhas, não necessariamente as 10 melhores em questão de aproveitamento, mas que uniram isso, uniram aproveitamento, uniram qualidade do time, seja do time titular, seja do elenco, seja a dificuldade da campanha, seja o quão épica foi aquela conquista, aquela trajetória. Então a gente mesclou um pouquinho para escolher essas 10 equipes, e durante aqui a gente também vai citando alguma coisinha das equipes que ficaram de fora desse top 10, mas o foco é falar em especial dessas 10 conquistas aí que a gente escolheu para compor o nosso top 10. E só 2 detalhes, galera. As equipes que têm mais de uma conquista e poderiam estar no grupo, a gente selecionou apenas uma delas. Dentro das campanhas do Grêmio, a gente escolheu uma. Dentro das campanhas do Cruzeiro, uma. A gente selecionou uma para a gente ter a maior variação de times possível. E até nessa questão de que foi difícil a gente selecionar, a gente tem uma menção honrosa que ficou até o final para a gente debater qual seria, qual fecharia o nosso top 10. A menção honrosa é justamente o time dentro que eu vos falo, é a nossa amada campanha ali do Atlético de 2019, e foi uma campanha incrível, onde todo jogo foi sofrido, mas a gente eliminar o Flamengo em pleno Maracanã, meteu a pose do Gabigol e o cheirinho para sacanear. Depois, aquele jogo contra o Grêmio, que a gente perde que o Jean-Pierre marca um golaço de falta. E na volta a gente consegue ganhar o título e vencer, eliminar o Grêmio. E aí o Vilani, isso aqui vai virar um pandemônio, que o Pedro Ernesto já tinha falado que ia ser uma final entre gaúchos da Copa do Brasil, e zicou completamente. Aí a final contra o Internacional, ganhando na ida e na volta, que o Paulo Guerreiro fala a famosa frase: em casa a gente se acerta. Se acertou tanto que a gente pegou as duas. A gente resolve o Inter e o Atlético ganhou novamente no Beira-Rio. Mas como você falou, uma campanha marcante, uma campanha que está na memória. Eu acompanhei boa parte dessa campanha, os jogos contra o Flamengo, 2 grandes partidas. Era um Flamengo muito forte, que foi o Flamengo do Jorge Jesus, que semanas, meses depois viria a ganhar o Brasileiro com 90 pontos, maior campanha da história dos pontos corridos, e ganhou a Libertadores como ganhou. E depois da semifinal contra o Grêmio no jogo da Arena é muito superior, vence por 2-0, poderia ter feito uma vantagem até melhor, mas na Baixada o Atlético é muito superior, faz o 2-0 e se classifica nos pênaltis. E na final contra o Inter, o Atlético é superior nas 2 partidas, vence na Baixada 1-0, gol do Bruno Guimarães, e depois no Beira-Rio um jogo um pouco mais equilibrado, mas vence novamente 2-1. Aquela reta final ali empatada em 1-1, e tem aquele golaço na jogada do Cirino e do Rony ali para sacramentar aquele título que eu torci bastante aí naquela final. Com certeza. Eu lembro muito, cara, que quando a gente elimina o Grêmio, cara, até então os gremistas estavam putos com a gente. Você eliminou o Grêmio, tal.
os gremistas torcendo contra a gente. Quando eles veem final Atlético e Inter, todos os gremistas torcendo pro Atlético ganhar, velho. Não, o Inter não pode ganhar, não. O Inter não pode ganhar. Aí acaba que a gente é campeão. Então, é uma memória muito massa desse jogo, que eu lembro muito especificamente do dia do jogo, de o que eu estava fazendo no dia, em qual canal que eu assisti a transmissão. Então é muito, muito louco a gente ver que foi 2018 Copa Sul-Americana e 19 Copa do Brasil. Foi ali uma sequência muito boa, uma sequência de lavar a alma, já que um título nacional não vinha desde 2001. Inclusive, sobre o título do Atlético de 2001, você que também é rubro-negro, também tem série aqui no canal. Acompanhe, vou deixar no card. Títulos da Copa do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o título já de 2001, então vocês verem história de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo mais, vocês encontram aqui no nosso HDJ. Mas sem maiores delongas, vamos aos 10 mais. Aqueles que a gente vai ter que escolher as posições. Começando pelo Juventude de 1999. O famoso Ju que trouxe aquele título inesperado. O Sport de 2008. O Paulista de Jundiaí de 2005, que ganhou um título que também era inesperado. O Flamengo, que ganhou a Libertadores de nós e depois ganhou a Copa do Brasil de 22. O Corinthians do Ronaldo de 2009. O Cruzeiro, avassalador de 2003, o Cruzeiro da Tríplice Coroa. Temos o Palmeiras de 97. 98. De 98, o Grêmio de 97, os dois com o Mr. Paulo Nunes, né? O senhor Copa do Brasil, o proprietário da competição. Decisivo nas duas competições. Pois é, o cara é o dono da Copa do Brasil, praticamente. O Galo de 2021, que passou o Serol em Deus e o Mundo desse ano. E o Santos de Neymar, que ganha em 2010 para conquistar a América um pouquinho de tempo depois. E era um time avassalador, até o Léo foi falar que vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Aí... daí digamos que ele viu mesmo. Digamos que ele provou e era tudo isso mesmo. Mas vamos lá, Kelvito. Para nossa. Aí, galera, como a gente colocou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10ª é a campanha mais. Dessas aqui, o elenco, a campanha que é mais fraquinha, entre aspas, se é que a gente pode usar esse termo. E 1 é a mais incrível, a melhor história, aquilo que faz mais sentido. Kelvito, algum desses te chama a atenção para ser o nosso 10º colocado? Cara, eu acho que até pela forma como a gente montou e escolheu essas 10 equipes, eu acho que ficaria bem representado ali entre Juventude ou Sport. Acho que eu escolheria o Juventude para essa 10ª posição. Eu concordo, até coloco aqui o Juventude. Para mim, o desempate com o Sport, para que o Juventude seja o 10º colocado, é que o Sport, ele é um clube que, historicamente, ele tem até menos orçamento do que o Juventude. Então, o Sport, ele acaba ganhando onde ninguém imaginava, e agora, pode ser que tenha me traia memória, mas eu não lembro de outro título, pensando rapidamente, de um clube nordestino na Copa do Brasil. É o único. O Bahia até hoje não tem nem semifinal. Fortaleza foi chegar numa semifinal recentemente. Teve o Vitória, que foi finalista em 2010 contra o Santos de Neymar. A gente até vai falar mais depois. Mas, assim, foi a grande campanha de um time nordestino. Então, acho que tá legal esse desempate. Eu acho interessante colocar o Juventude em 10º, porque simboliza também um título de equipes que estão naquele escalão ali de Série A e Série B, que alternaram durante o tempo ali entre Série A e Série B, alguns bons anos de Série A, sempre mostraram muita força na Série B, pelo menos na maioria das vezes, que é também relembrar o título do Criciúma, lá em 91, quando o Felipão era o técnico. O
Criciúma que naquela ocasião foi campeão invicto, em cima do meu Grêmio, foram 2 empates na final, mas pelo gol fora, o Criciúma foi campeão, então acho que é legal e simboliza um pouco isso. Na época, o Criciúma estava na Série B, não faz uma boa Série B, fica em 35º lugar, mas é campeão. O Juventude, em 99, ele estava na Série A. Ele é rebaixado naquela ocasião e tinha um investimento um pouco maior. Na época, também a Parmalat investia, jorrava a grana no Palmeiras, mas investia legal também no Juventude. E o Juventude faz uma campanha histórica também, uma campanha que eu acho que não termina invicta como a do Criciúma, mas é uma campanha histórica. Elimina o Fluminense, tá certo que era o Fluminense que na época estava na Série C, mas depois de perder de 3-1 no Rio de Janeiro, faz 6-0 em casa. Uma goleada ali impiedosa. Vence nas oitavas o Corinthians nos 2 jogos. Era um Corinthians que era atual campeão brasileiro, que depois viria a ser bicampeão brasileiro, e no ano seguinte seria campeão do mundo contra o Vasco. Nas quartas de finais tira o Bahia nos pênaltis. Na semifinal tem um confronto emblemático contra o Inter, em que empata em casa e aplica um sonoro 4-0 na volta em pleno Beira-Rio. E depois uma final também que é muito emblemática contra o Botafogo. E um Botafogo que até hoje é a única final do Botafogo em Copa do Brasil. Então era um título que na época era muito importante para o Botafogo. O Juventude vence em casa por 2-1 e depois segura um 0-0 no Maracanã. E foi o último jogo com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Pouco mais ali de 101 mil pessoas assistiram aquele jogo. Um Botafogo que era forte também na época, tinha um bom time, tinha o Bebeto, por exemplo, um dos astros do Tetra, que tinha ido bem também na Copa de 98, na época estava no Botafogo, e o Juventude conseguiu aquele título, então acho que fica legal o Juventude aí como 10º colocado. Exato. E para a 9ª posição, eu puxaria já o Sport, porque a gente falou dessa situação do Sport, que teve um pouco mais de dificuldade dentro da campanha, teve um pouco mais tinha menos elenco, e teve uma campanha que eu considero ela não tão brilhante de jogos, foram alguns jogos pontuais, mas ainda assim foi de muita superação, né? O primeiro jogo do Sport na campanha ele passou com tranquilidade pelo Imperatriz do Maranhão, depois também com tranquilidade pelo Brasiliense, aí depois o Palmeiras, primeiro jogo um 0-0, depois um 4-1, foi espetacular esse jogo. Aí o Inter perde por 1-0 já nas quartas de final e ganha de 3-1. Depois enfrenta o Vasco ganhando por 5-4 nos pênaltis. Foi a ida e a volta 2-0. E no jogo decisivo, por causa do gol fora, acaba vencendo o Corinthians, porque a ida foi 3-1 pro Timão. Mas era o Corinthians que estava na Série B. Foi o Corinthians campeão da B em 2008. E até olhando mais agora, para a gente estudando até para esse vídeo, é uma campanha do Sport em que o Sport joga mal fora de casa e joga muita bola na Ilha do Retiro. Você falou ali, na Ilha do Retiro era um esporte até encantador em certos momentos. Porque você pega nas oitavas, segura um empate contra o Palmeiras em São Paulo, 4-1 na Ilha do Retiro, jogando muita bola. Nas quartas, perde para o Inter 1-0 no Beira-Rio, na volta 3-1 na Ilha, jogando muita bola. Contra o Vasco, primeiro jogo é na Ilha, 2-0 jogando muito. Não joga bem em São Januário, perde 2-0, vai se classificar só nos pênaltis. E na final a mesma coisa. Perde para o Corinthians no Morumbi 3-1, com o Corinthians sendo muito superior. E até tem aquele detalhe, o Corinthians estava vencendo o jogo por 3-0, chega a jogar até para fazer mais, e na reta final o Enilton faz o gol do 3-1. E daí tem aquela entrevista emblemática do Carlinhos Bala, no final do jogo, em que ele fala, o Enilton fez o gol do título. E muita gente, principalmente na imprensa, desdenhando do Carlinhos Bala, daquela fala, e na Ilha o Sport joga muito bem de novo, faz 2-0 e ganha aquele título que é histórico para o Sport. E a torcida do Sport foi muito importante naquela conquista, e acho que fica claro quando a gente fala
dessa campanha, um estádio ali com um pouco mais de 20 mil pessoas ali a capacidade, mas sempre lotado nesse mata-mata. Aquele grito lá épico da torcida, que é o casar, 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 ficou mais marcado, principalmente por conta daquela campanha. Então é uma campanha muito emblemática. Como diria o próprio Carlinhos Bala, né? A mesma mão que te aplaude é a que vai, né? Então, exato. Sacanearam, mas no fundo deu certo, né? E eu gosto de falar casar. Muita gente, por causa principalmente do Casimiro, quando explodiu com as lives, muita gente associou, que não conhecia já o Vasco, associou o casar com o Vasco. Só que a versão, vamos dizer, mais original até certo ponto é a do esporte. Que, vamos assim, que as letras são um pouquinho diferentes, mas você vê aquela trombeta surgindo dentro da Ilha do Retiro. Pelo esporte nada, tudo. Cara, é espetacular. Eu falo, tá na minha lista de um dos estádios que eu mais teria vontade de conhecer. Não só por ser vermelho e preto, né? Que para mim tem um gostinho especial. Mas, cara, você tá na Ilha do Retiro, ouvindo o casar ali, filho, é coisa de louco. Então, o Leão vai para nossa. O título que estava com o Capitão Durval. Monstro. Monstro sagrado. Agora que eu vi, vamos para a 8ª posição. Cara, eu sugiro o Paulista de Jundiaí. Boa. 2005. O Paulista de Jundiaí, para mim, eu tô com a ideia já do 8º e do 7º. Jogamos o Paulista em 8º? Sim, Paulista é o 8º e para mim Corinthians é o 7º. Tá, vamos falar um pouquinho do Paulista. O Paulista estava na Série B na época. Se eu não me engano, até naquele mesmo ano eles bateram na trave para subir para a Série A, ficaram em 5º lugar. O América de Natal é quem sobe em 4º lugar, e depois daquilo o Paulista não consegue tanto êxito. Hoje até está quase no fundo do poço. Chegou no fundo do poço, que foi a 5ª divisão do Campeonato Paulista, e tem crescido. Ano que vem vai jogar a 3ª divisão. 2 acessos consecutivos, mas o Paulista, depois daquilo, não conseguiu se estruturar tanto. Mas é uma campanha muito, muito emblemática. É uma campanha que tem algumas derrotas, que tem alguns empates, não é uma campanha avassaladora como de outras equipes, mas a gente está falando do Paulista de Jundiaí. Dentre os campeões é a equipe de menor tamanho, de menor orçamento. Ok, na época estava numa Série B, tinha uma organização um pouco maior, uma questão financeira também melhor, mas é uma equipe que elimina o Juventude na primeira fase, Juventude que na época era uma equipe de Série A. Depois elimina o Botafogo, com 2 empates ali pelo gol fora. Nas 8º elimina o Inter que em 2005 foi vice-campeão brasileiro, poderia ter sido campeão brasileiro, teve toda aquela polêmica contra o Corinthians. Nas quartas de finais elimina o Figueirense, que era de Série A também na época, uma semifinal contra o Cruzeiro e numa final contra o Fluminense. Então não teve nenhuma fase, nem aquela primeira, segunda fase que você pegava um time de Série C, Série D, não teve isso para o Paulista. Em todas as fases ele era o azarão e ele conseguiu vencer, conseguiu passar, conseguiu se classificar. E tinha alguns nomes interessantes que depois foram para times grandes, por exemplo, o zagueiro Hever, que depois jogou no Grêmio, jogou no Inter, foi campeão da Libertadores no Atlético Mineiro, passou pelo Flamengo também, era zagueiro daquele time. Tinha o Márcio Mossoró também, que depois jogou no Inter, era um time bem interessante, foi uma campanha muito emblemática. E também... Pode falar. O Christian, que ganha a Série B com o Corinthians e que é campeão brasileiro com o Corinthians também. Volante. Exato. Joga no Atlético Paranaense também. E na final é 2-0 para cima do Fluminense no Jaime Sintra, lá em Jundiaí, com gols do Márcio Mossoró e do Léo, e depois segura um 0-0. O Fluminense mandou o jogo em São Januário, segura 0-0 e é campeão.
E também nisso dá para falar que é uma conquista que também simboliza, acho que das maiores zebras, o Santo André do ano anterior, 2004. E a gente colocou o Paulista aqui porque a campanha foi mais épica. Santo André é o que? Ele elimina o Atlético Mineiro, elimina Palmeiras e elimina o Flamengo, mas, por exemplo, a semifinal é contra o 15 de novembro de Campo Bom, que era treinado pelo Mano Menezes na época. A eliminação diante do Palmeiras também é com 2 empates. Tá certo? A final é muito emblemática, ganhando do Flamengo do Maracanã por 2-0, mas aí a gente optou pelo Paulista nessa escolha, porque a campanha, como a gente citou, é fenomenal. Exato. Esse título do Paulista, ele é um título que marca uma história e ele cimenta um legado que é do futebol do interior do estado de São Paulo. Que a gente fala que tem estados em que os grandes do estado não têm a mesma estrutura e a mesma tradição que tem o futebol do interior de São Paulo. Que você tirando os grandes, os 4 grandes, você ainda tem camisas do tamanho de um Guarani, de uma Ponte Preta, de um Paulista, de um Santo André, de um São Caetano, Mirassol, que esse ano tá Portuguesa, Bragantino, que depois virou Red Bull Bragantino. Então, é um estado de camisas muito pesadas e que o Paulista não era desses protagonistas, não era um time que era visto como uma máquina, tem um super investimento, tem alguém injetando dinheiro. Não, era um time bem treinado, um time bem organizado e que acabou dando resultado. Isso acaba ele treinado na época por Wagner Mancini. É isso que eu ia falar. O Wagner Mancini, aquilo ali colocou ele no mapa. Esse Paulista de Jundiaí, quando eu fui estudar mais, ele me lembrou muito o Audax do Fernando Diniz, que eram 2 times que, claro, o Audax foi um paulistão de sucesso e que quase termina em título. Mas numa proporção mais nacional, o Paulista é uma história parecida. É o time que tem um técnico que consegue encaixar muito bem o elenco, alguns nomes de destaque. Sabe um time atual que pode ser similar? O Novo Horizontino, que está ali há alguns anos na Série B. O Paulista conseguiu isso, conseguiu alguns anos de Série B, conseguiu um quase acesso, coisa que o Novo Horizontino já conseguiu. E o Paulista, diferente do Novo Horizontino, pegou um vice de Paulistão em 2004, que ele perde a final para o São Caetano do Muricy Ramalho, e daí conquista a Copa do Brasil também em 2005. Mas acho que é similar ali. Sim. Seguindo, eu tenho o meu palpite para o top 7, né? Que seria o Corinthians de 2009. Por quê? Eu compro. Porque o Corinthians, essa equipe, ele fez um trabalho muito bom. Só que o que mais me pega era que o time, não que isso seja um demérito, longe disso, mas que era um time Ronaldo dependente. Que você tinha um gênio, que é o Ronaldo Fenômeno, mas esse time vai se consolidar com as outras peças só daqui a um tempo, quando o Corinthians ganha Libertadores e ganha Mundial. É um começo de projeto, é um começo de trabalho. E diferente de alguns times aqui que tem campanhas avassaladoras, campanhas em que o time praticamente mandou e desmandou a temporada toda. Então, o Corinthians, ele passa primeiro pelo Itumbiara, que até hoje eu lembro que, se eu não me engano, é o jogo da estreia do Ronaldo. Acho que foi. Teve aquele jogo emblemático também contra o Palmeiras em Presidente Prudente, no Paulistão. Que o Ronaldo empata com o gol de cabeça na reta final, ele sobe no alambrado, a torcida vai todo no alambrado, o alambrado quebra. Sim. Agora eu não lembro se aquele foi o primeiro jogo, mas aquele é o primeiro gol. É que, se eu não me engano, foi esse jogo contra o Itumbiara que é o primeiro do Ronaldo. Mas você tem Corinthians em Itumbiara, depois Corinthians e Misto do Mato Grosso do Sul, Corinthians e Atlético Paranaense. Não era um Atlético tão bom assim, eu lembro desse time, não era um time dos melhores. O Atlético chega a abrir 3-0 no primeiro jogo na Arena da Baixada, o Corinthians diminui com 2 gols, e no segundo jogo é o Ronaldo avassalador, um 2-0 no Pacaembu, na conta do Ronaldo.
que o Atlético ficou com esse costume feio de peidar pro Corinthians, né? O quê? Aí o Corinthians pega o Fluminense na semifinal e pega Nas quartas. nas quartas de final, Vasco na semi e pega o Internacional na final. Pegou 3 equipes grandes, mas 3 jogos muito parelhos, muito magros. Porque, ó, esse jogo contra o Fluminense, o Corinthians ganha primeiro por 1-0, segundo é 2-2. Eu lembro que teve muito isso contra o Fluminense, 1-0 no Pacaembu, um jogo em que o Corinthians é superior, e no Maracanã o Corinthians se fecha contra-ataque, tanto que abre 2-0 e depois se fecha ainda mais e o Fluminense chega a empatar. Contra o Vasco já é um confronto mais fechado, um confronto ali com mais truncado. E contra o Inter é muito da mesma situação do Fluminense, que é um 2-0 no Pacaembu com o Corinthians superior, muito na conta do Ronaldo. O Ronaldo faz o segundo gol, um golaço, que ele acaba com o zagueiro índio ali do Inter. E no Beira-Rio, o Corinthians se fecha, o Inter vai com tudo para cima. Nos contra-ataques no primeiro tempo, o Corinthians mata, abrindo 2-0, depois se fecha, o Inter chega a empatar o jogo. Era um time que era do Mano Menezes na época, e agora elogiando o Mano Menezes, era o auge do Mano Menezes, em que ele conseguia aplicar o futebol dele nessa questão muito do contra-ataque, de conseguir se fechar bem, se defender bem, de ser muito agudo nos contra-ataques, e utilizou também muito da qualidade do Ronaldo para consolidar aquela conquista. Mas como você falou, é uma equipe que melhorou depois, até o Mano vai para a seleção, e vem o Tite e a equipe melhora, vem outros jogadores também. Lembrando que o Corinthians estava na Série B um ano antes, com o próprio Mano Menezes, então é uma equipe que estava se construindo ali ainda. E esse trabalho do Tite, que passa pelo Tolimaço, né? Que a gente, inclusive, fala um pouco aqui no vídeo do canal de maiores vexames da Libertadores, mas que termina depois com o título da Libertadores, com o título no Mundial. Então, foi um período ao mesmo tempo de provação para o torcedor corintiano, mas também foi um período de uma grande vitória, né? Que foi os 2 maiores títulos da história do clube. 7ª posição, exato. Então, para o time com essa camisa roxa do Corinthians, que era horrorosa. Uma dos uniformes mais feios a ganhar a Copa do Brasil. Que eu gostava dessa camisa, eu gosto de roxo. Até que combinou aqui com o 7. Ficou com o mesmo tom de cor. Agora que eu bito o top 6. Temos Grêmio, Santos, Galo, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Cara, aqui começa a dificultar um pouco mais para escolher. Eu acho que são campanhas, são pontos para cada um ali dos próximos times. Você tem algum preferido para o 6º lugar? Então, analisando aqui os nomes que a gente precisa selecionar, basicamente eu acredito que o 98 do Palmeiras ficaria. Eu dei uma olhada na campanha, é um time muito bom esse time do Palmeiras, mas é uma campanha até certo ponto que, pelo que eu olhei, foi sofrida. Eu acho que em comparação, e até dá para colocar 6º e 5º, acho que já dá para puxar, Palmeiras de 98 em 6º e o Grêmio de 97 em 5º, eu acho que o time do Palmeiras era melhor, só que o Grêmio teve uma campanha superior, o Grêmio é campeão invicto em 97. Se você pegar aquele time do Palmeiras, era muita qualidade, você tinha o Veloso no gol, você tinha uma zaga com Clebão e Roque Júnior. Falando do time ideal, né? Você tinha o Júnior na lateral esquerda, que depois foi campeão do mundo em 2002 com a seleção, era o reserva do Roberto Carlos. Você tinha o Arce na lateral direita, que era um lateral sensacional. Você tinha Galeano e Rogério no meio. Os meias eram Zinho e Alex. E você tinha Oséias e Paulo Nunes na frente.
Então, o time em si, os 11, era sacanagem, esse time do Palmeiras. Só que a campanha é um pouco conturbada, uma campanha que tem algumas derrotas, que tem alguma dificuldade a mais do que aquele elenco conduzia. Com aquele elenco dava para ter tido uma campanha mais tranquila. Por isso eu coloco em sexto lugar com o Grêmio em quinto. Porque a campanha do Grêmio é um pouco mais tranquila. Passa pelo Fortaleza com 2 vitórias. Depois, Portuguesa, vitória no Olímpico, empate no Canindé. Nas quartas, agora não me recordo quem o Grêmio enfrentou. Na semifinal, Corinthians, 2-1 no Morumbi, 1-1 no Olímpico, e a final contra o Flamengo são 2 empates. Então, uma campanha invicta. É uma campanha em que o Grêmio também enfrenta grandes times. Nas quartas, o Vitória. O Grêmio vence no Olímpico, depois empata na Fonte Nova. Então, uma campanha invicta. E também tinha um ótimo time, né? Você tinha um Derlei no gol, que é um goleiro histórico. Em 97, o Arce era o lateral do Grêmio. Paulo Nunes, que é campeão do Palmeiras em 98, é um jogador muito importante do Grêmio em 97. Então, acho que tá bem escolhido ali o Grêmio em quinto lugar também. Eu olhando aqui um pouco das campanhas, de fato a campanha do Grêmio ela é mais dominante, apesar do que o time do Palmeiras ele era melhor. A campanha do Palmeiras, primeiro jogo contra o Ceará, ok, 1-1 na ida, e depois um 6-0, mostrou realmente o domínio da equipe. Mas a partir das oitavas ali, já contra o Palmeiras, contra o Botafogo, cara, é um 2-1 e 1-0. É sofrido. Depois, jogo contra o Sport, no agregado é um 3-1. Depois contra o Santos, um 3-3. Então, para o Palmeiras, que ele vem, vamos dizer, quase como uma ressaca da era Parmalat, da era vitoriosa ali do Palmeiras, para mim é um time que jogou pouco dentro dessa competição. Apesar de ser um time espetacular de qualidade técnica, de nomes, o rendimento poderia ter sido, acho, maior. Então, acho justo esse Palmeiras e Grêmio dessa forma. Vamos para o nosso top 4 com Santos de Neymar, o Galo, que ganhou tudo, o Cruzeiro da Tríplice Coroa e o Flamengo de 2022. Analisando os pontos, eu acho que Flamengo ele tem um grande mérito e um demérito, que é igual. O mérito jogou em várias frentes e ganhou praticamente tudo. E o demérito ele tinha muito mais grana e orçamento que todos os outros. Então, o Cruzeiro fazer o mesmo era mais difícil. O Flamengo é campeão carioca também, né? No início do ano. Flamengo ganha. Ou o Fluminense leva. Acho que o Fluminense leva. Porque o Flamengo não ganha a Tríplice Coroa, se não falha a memória. O Flamengo foi temporada de 22. Ele vice-campeão, depois leva a Copa do Brasil, quinto colocado do Brasileiro e leva a Libertadores. Eu colocaria o Flamengo em quarto lugar. Eu acho que o Flamengo tem um elenco, se for colocar em elenco, é o melhor elenco dos 4 que sobraram. Mas futebol jogado, acho que o Flamengo não consegue apresentar tudo que aquele elenco tinha condições de entregar. Acho que na Libertadores o Flamengo consegue jogar um pouco mais do que joga na Copa do Brasil, mas é uma campanha muito forte, é uma campanha ali sólida. Tem aquelas oitavas de finais emblemáticas contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo perde no Mineirão por 2-1, e depois o Gabigol fala que vai ser um inferno no Maracanã, e aí com 2 gols do Arrascaeta o Flamengo vence
no Maracanã 2-0 e se classifica. Nas quartas de finais, contra o Atlético Paranaense, 0-0 no Maracanã, e depois o Flamengo vence na Arena da Baixada 1-0 com gol do Pedro. Na semifinal, o Flamengo elimina o São Paulo, e uma final contra o Corinthians, são 2 empates, em que o Flamengo era claramente muito superior ao Corinthians e não conseguiu vencer os jogos. Uma final que o Flamengo não joga bem. E até uma das críticas que fez o Dorival depois ser demitido, porque o Flamengo não joga bem as duas finais, em que ele conquista os títulos, tanto contra o Corinthians na Copa do Brasil, que foi sua para vencer nos pênaltis, e a final contra o Atlético Paranaense, mesmo com um jogador a mais durante quase todo o jogo, é 1-0 ali sem o Flamengo jogar tanta coisa, principalmente pelo elenco que tinha. Então, por isso, o Flamengo, para mim, é o quarto colocado. Assina embaixo essa, e até a minha base de comparação para esses dois, dessas situações, são os jogos desse Flamengo contra o Atlético. O Flamengo contra o Atlético, você vê que, como você disse, foi 1-0, foi o 3. Eu lembro muito, muito claro desse jogo e que o Pedro decide, mas se você for analisar, o Flamengo poderia ter caído para o Atlético naquele jogo. Com nenhuma dificuldade poderia ter acontecido. Na Libertadores, mesmo cenário. Então, foi uma expulsão ali que altera a dinâmica de jogo. Então, é um Flamengo do Dorival que ele é competente para vencer, é um time vitorioso, que o Dorival fez um time competitivo, mas não fez um time de futebol bonito. Até a gente com toda a falta de respeito, mas se a gente lembrar quem é o ídolo dessa, é o xodó dessa campanha por parte do Flamengo, é o Rodinei. Então a gente percebe que quando os protagonistas não foram tão bem, foi um pênalti batido pelo Rodinei que consagrou ele no final. Né? Vamos agora para o nosso pódio, que é o Vitor. A dupla mineira e o Santos de Neymar. Vamos lá. Você já tem um favorito para ser top 1, primeiramente? Tem. Eu também, beleza. Você já tem o seu posicionamento claro? Já? 1, 2, 3? Já. Posso citar o meu terceiro? Eu também tenho meu top 3. Tá, então qual seria o seu terceiro? Meu terceiro é o Atlético Mineiro de 2021. Concordo. A minha e olha só, eu acho que a campanha mais avassaladora dessas. É um time que perde um jogo só. Começa enfrentando o Remo, 2-0 e 2-1. Depois, nas oitavas, é quando tem a única derrota. Porque faz 2-0 em casa diante do Bahia e depois perde em Salvador 2-1. Nas quartas de finais, vence os 2 jogos contra o Fluminense. 2-1 no Engenhão, depois 1-0 no Mineirão. Sempre com o Hulk sendo o cara do time. E na semifinal e na final, ele simplesmente atropela. Contra o Fortaleza. Me dá tristeza de lembrar. Contra o Fortaleza, 4-0 no Mineirão e depois ainda ganha no Castelão por 2-1. E na final contra o Atlético Paranaense, 4-0 no Mineirão e depois ainda ganha por 2-1 na Arena da Baixada. Então, é uma reta final, principalmente, muito dominante, muito avassaladora. É um time que jogava muita bola, tanto que é campeão brasileiro com mais de 80 pontos. Chega na semifinal da Libertadores e perde no gol fora pro Palmeiras, sendo superior ao Palmeiras. Então, cara, era um time sensacional esse time do Atlético Mineiro. Eu acho que ele perde um pouquinho para os outros dois que estão ali no top 1 e no top 2 no lúdico. Ali no show. Na magia. Mas esse time tinha um pouco disso. Conseguiu em alguns momentos ter essa magia. Ser um time também um pouco showman, mas aliava tudo isso a um time que era muito consistente também. Era um time que era difícil de ser batido, que tinha pouquíssimos pontos fracos. Então, é um top 3 que está muito bem entregue. Acho que você resumiu bem. Colocar o Galo em terceiro não é um demérito.
dizer, os dois primeiros são tão bons, mas tão bons, que é difícil a gente separar. E agora, debatendo o primeiro e o segundo colocado, para mim, meu primeiro colocado é o Cruzeiro e o segundo é o Santos. Por quê? O Santos, ele era mais, como você falou, lúdico. É bonito ver aquele time jogar. Só que o Cruzeiro tem uma questão. Ele era lúdico, jogando várias competições ao mesmo tempo e conseguiu ganhar tudo que jogou. E esse, para mim, é o que puxa pro Cruzeiro. O Cruzeiro de 2003 é um dos times históricos da história do futebol brasileiro, né? Time que é campeão mineiro no começo do ano, ganha o primeiro campeonato de pontos corridos com 100 pontos. Ok, era um campeonato com 24 clubes, então a pontuação puxava para cima, mas vale lembrar que o Santos não fez 90 pontos em 2004. É um Cruzeiro que bateu 100 pontos lá em 2003. E a campanha da Copa do Brasil do Cruzeiro, acho que, para mim, aí é onde pesa o desempate. Porque era um time que dava show, principalmente com o Alex, e você tinha ali dois atacantes também muito bons e muito artilheiros, que eram o David e o colombiano Aristizábal, mas ele dava show e, ao mesmo tempo, era uma equipe muito difícil de ser batido. Era uma equipe que tinha poucos pontos fracos. Era uma equipe que, defensivamente, também suportava muito bem quando precisava. Coisa que o Santos de 2010 não tinha. Coisa que o Santos foi agregá-la em 2011 com Exato. o Amário, com a chegada de mais alguns nomes para ganhar a Libertadores. Mas que o Cruzeiro de 2003 já tinha. Que na final pega um bom Flamengo, empata no Maracanã com um gol de letra do Alex, e na volta no Mineirão, no primeiro tempo, já está 3-0. Vence por 3-1, é campeão. Era um time extraordinário, mas que também era difícil de ser batido. Se você pegar a campanha do Santos, vai ter ali na Viraense, na primeira fase, 1-0 fora, aquele 10-0 mágico na Vila Belmiro. Depois de um 4-0 contra o Remo no Mangueirão. Na época não precisava do jogo de volta se você vencesse por 2-0 fora de casa nas duas primeiras fases. Não precisou. Nas oitavas, 8-1 no Guarani, na Vila Belmiro. Depois, ok, joga com o time todo reserva, perde no Brinco de Ouro 3-2. Mas se você pega das quartas de finais para frente, foram os grandes embates do Santos. O Santos pega o Atlético Mineiro nas quartas de final, jogasse no Mineirão 3-2 para o Atlético Mineiro. O Santos se classifica ao vencer na Vila por 3-1. Semifinal contra o Grêmio. Primeiro jogo no Olímpico, 4-3 para o Grêmio. Santos reverte na Vila 3-1. Na final contra o Vitória, primeiro jogo na Vila, 2-0, Santos jogando muito. Depois o Santos perde no Barradão 2-1. Então era um Santos que era mais fácil de ser batido, porque defensivamente tinha vários problemas, e era um Santos que fora de casa não jogava tão bem. Era um Santos que fora de casa tinha muita dificuldade. Então, apesar do Santos acho que ter mais o lúdico, ter encantado mais ali com o Neymar, com o Robinho, com o Diego, com o André Balada fazendo gol de tudo quanto é jeito, o Cruzeiro era mais time. O Cruzeiro era mais completo. E o Cruzeiro entrou para a história com aquele elenco de mais formas. O Santos foi com a Copa do Brasil. O Cruzeiro foi com a Copa do Brasil, foi com o Mineiro e foi com o Brasileirão de 100 pontos. E também teve um gênio que foi o Alex naquele time, aliado a um trabalho grandioso do Vanderlei Luxemburgo. Exato. Cara, sem mais nada a declarar, praticamente. É isso. Time que jogou de uma forma tão espetacular tudo que pôde, porque você ser competitivo em uma Copa do Brasil, você ser competitivo em um Campeonato Brasileiro, e você ainda ganhar o estadual no começo do ano, sem dar chance pro azar, mostra um time que jogava por mágica. Esse Santos já era um time espetacular. Já jogava por mágica, mas a magia verdadeira, ela vem para mim com a Libertadores. Aí aquele time do Santos da Libertadores, se a gente for puxar, inclusive, até se vocês quiserem, deixa nos comentários a possível pauta das
10 campanhas mais bonitas da história da Libertadores. Com certeza acho que esse Santos estaria. Mas o da Copa do Brasil também concordo. E eu até coloco o Santos de 2011, ele era mais forte e muito mais difícil de ser batido do que o de 2010. Mas o Santos de 2011 não joga tão bonito quanto o de 10 joga. Então tem essas características também de cada time. Exato. Então, é isso, meu povo brasileiro. Primeiro lugar, com o Cruzeiro de 2003, a máquina de Vanderlei Luxemburgo, o time da Tríplice Coroa. O Santos, do menino Neymar, na segunda posição. O Galo de Hulk, na terceira posição. O Flamengo de 22, na quarta posição. O Grêmio e o Palmeiras de Paulo Nunes, na quinta e sexta posição. Na sétima posição, o Corinthians de Ronaldo. Na oitava posição, o Paulista de Jundiaí. Na nona posição, o Sport de Durval. E na 10ª posição, 99. É isso que eu vi. Fechamos a nossa listagem e agora vamos assistir o jogo, né? Exato, ver quem vai ser o novo campeão da Copa do Brasil. Tem palpite? Para mim, vai dar Vasco. Eu vou de Vasco também com um pouco de torcida, confesso. Então é isso, meu povo. Primeiro, então deixa o like, já se inscreve, comentem aí se vocês mudariam algumas das ordens, se vocês gostam dessas outras possibilidades de pauta que a gente comentou, e também falam aqui, ó, eu vim do futuro e disse que o Corinthians ganhou, eu vim do futuro e disse que o Vasco ganhou. Então, vocês comentam aí como ficou o jogo, porque a gente tá gravando antes de começar. Uma meia horinha a gente tá terminando a gravação antes do jogo. Então a gente não sabe o resultado. Exato. E lembrando, esse é o último programa antes do Natal, então Feliz Natal aí para todo mundo, que seja um Natal abençoado para todos que nos acompanharam aí durante esse ano, vocês são demais. Exato. Feliz Natal, muita saúde, muita paz e que vocês possam aproveitar esse momento com as suas famílias ou com umas pessoas que são importantes para você. Um beijo do gordo e tenham um beijo dos gordos e tenham um feliz e abençoado Natal. Até mais, galera. Valeu.